Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Conexão e Crescimento nessa manhã poderosa, essa manhã onde nós vamos continuar falando sobre propósito. É muito bom ter você aqui conosco, viu? Vamos compartilhar com outras pessoas esse momento precioso que nós temos passado juntos. Sejam bem-vindos, nós já vamos falar os nossos bons dias, já vamos servir o nosso café. Vocês estão sentindo falta hoje do Edmilson aqui, né? Ele tá só conectado conosco, mas ele tá bem com a garganta bem rouca, né? E com um pouquinho de tosse às vezes, mas tá tudo bem, é só uma rouquidão, é só uma garganta. Então receba aí um abraço dele, né? Com certeza vocês estão vendo ele através de mim, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne, então então ele está aqui conosco, né? E aí nós então estamos falando sobre propósito, já falamos muito sobre propósito, falamos que você foi criado para agradar a Deus, falamos que você foi criado para fazer parte da família de Deus, falamos semana passada que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, e hoje sobre propósito nós vamos falar que você foi criado para servir a Deus, amém? Então vamos fazer uma oração para nós começarmos e daqui a pouco eu vou ver aí quem está conosco, várias pessoas já estão se conectando. Vamos servir o nosso café. Hoje o clima está bem mais ameno aqui na Serra, já esquentou, né? 12 graus, 13 graus, já esquentou na Serra. Então nós vamos tomar o nosso cafezinho daqui a pouco também, tá? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento precioso que passaremos juntos, te agradecer pela vida, te agradecer pela oportunidade e a chance que o Senhor nos dá a cada amanhecer de vivermos o teu propósito, vivermos o melhor da vida, sermos pessoas melhores. E nós te agradecemos. Abençoe cada família, cada senhor trabalhador, cada empresário, cada pessoa que se conecta conosco nesse momento ou depois, que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Esteja conosco, nós queremos aprender, queremos crescer em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá falar o nosso bom dia, né? Aqui já vi Dona Irema está conosco. Bom dia, Dona Irema. Um grande abraço, mulher de Deus. Deus abençoe. William Araújo, bom dia. Vanessa Santini, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Pastor Eduardo Giulianotti, da Elite Estética. Quem precisar de um cuidado com o seu carro, tá aí. Excelente trabalho de primeira, alto padrão. Bom dia, Deus abençoe. Bruna Jugnaius, desculpe não pronunciar seu nome talvez corretamente, mas bom dia, Bruna, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, Limara, um grande abraço para você, sua família amada. Bom dia, Giza, Deus abençoe você, o Alexandre, as crianças, em nome de Jesus. Bom dia, Margarida, da loja Margarida. Precisou de roupa, calçado, muito bom gosto, procure a loja Margarida, uma bênção. Bom dia, Dona Iracildes, mais uma vez. Deus abençoe, mulher de Deus, em nome de Jesus. Bom dia, Joyce. Um grande abraço para você. Victor, Deus abençoe. Marlene Borba, bom dia, mulher de Deus. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Nicolas está conosco também. Luciana, nossa levita, nossa ministra de louvor aí, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos servir então o nosso café. O que você está tomando aí? Fala para mim, compartilha comigo. Já tomou seu kefir, Dona Irema? Tenho certeza que sim, né? Alguns já tomaram café, outros estão aí trabalhando, alguns em home office, outros estão trabalhando no trânsito, enfim, né? Estão nas empresas e tem a oportunidade de conectar um pouquinho conosco. Fala aí para mim o que você está tomando nessa manhã, ó. A fumacinha do café. A temperatura subiu, mas olha só, ainda dá para ver bem, né, o cafezinho. Gente, nessa manhã nós vamos falar sobre você foi criado para servir a Deus. A pergunta que eu te faço é, e eu quero que vocês compartilhem comigo, o que é servir a Deus? Coloque aí para mim, como que você pensa? O que é servir a Deus? Porque quando nós pensamos servir a Deus, Deus é um ser invisível, né? É um ser espiritual.
Então, como servir a Deus? Compartilha aí comigo. Vamos compartilhando como servir a Deus. É fato que nós não fomos criados somente para ocupar espaço, né? Quantos já descobriram isso? Não, eu não fui criado só para ocupar espaço, consumir recurso da terra, né? O ar. A vida é muito mais do que isso. Então você foi criado sim para agradar a Deus, fazer parte da família de Deus, ser parecido com Jesus, mas também para servir a Deus. Então como que você serve a Deus? Se você já teve essa experiência, tem tido muitos aqui, tem essa experiência de servir. O que é servir a Deus? Como eu sirvo? Eu sirvo a Deus fazendo algo por alguém. Eu sirvo a Deus ajudando na minha igreja. Eu sirvo a Deus fazendo bem para as pessoas. Como eu sirvo a Deus? Compartilhe uma atitude que demonstra como eu sirvo a Deus. Como você serve a Deus? Porque é um desafio, né? A Dona Irema falando, né? Não tomei, estou assistindo. Ei, Dona Irema, tá quentinha aí na sua cama ainda, né? Deus abençoe. A Vanessa está falando, servindo ao outro. Isso aí, muito bem. Servindo as outras pessoas. O segundo maior mandamento que Jesus, né, que Deus nos deu é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós fazemos pelo outro, nós estamos manifestando esse amor. E nós vamos ler daqui a pouco em outro texto que fala que quando nós servimos ao outro, quando nós manifestamos o amor ao próximo, então nós estamos fazendo isso para Deus, não fazemos isso para as pessoas. Então, como eu sirvo a Deus? Servindo as outras pessoas no quê? No meu trabalho, alguém que precisa de uma ajuda, né, que está fazendo, de repente tem uma responsabilidade. Não é minha responsabilidade, mas eu posso ajudar, então eu vou servir ao outro. A grandeza está em servir. Os grandes servem. Isso é muito importante a gente entender. Servir é para os grandes. Servir é coisa de gente grande. Gente pequena tem dificuldade de servir, porque se acha acima das outras pessoas, né? Então, servir é coisa de gente grande. Quando você conhece alguém que gosta de servir e ajudar o próximo, você pode ter certeza que essa pessoa ela é grande interiormente. É uma pessoa que se doa, né? Que ama o próximo. Bom dia, Dona Olímpia. Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Fábio, Deus te abençoe. M. Vargas. Pastora Milka Julianotti do estúdio. Milka Julianotti. Precisando de uma personal, cuidar da saúde, tá aí a indicação, excelente. Ela cuida de mim, das minhas filhas, pelo menos tenta, né, Pastora Milka? Pelo menos se esforça. Olha só, a Marlene colocou: eu sirvo a Deus orando e ajudando na igreja. Muito bem, Marlene. Nós servimos a Deus, porque muitas vezes fica muito superficial dizer assim, eu vou servir a Deus. Mas eu não vejo Deus. Deus é um ser invisível. Como eu sirvo a Deus? Um dia, Jesus ele falou que quando você visita alguém, você o visita. Quando você agasalha alguém, você está fazendo por ele. Quando você alimenta alguém, você está fazendo por ele. Todas as vezes que nós fazemos pelo próximo, nós estamos servindo o próximo, nós estamos servindo a Deus. E existem muitas maneiras de servir a Deus. Efésios, olha só o que diz a palavra de Deus, Efésios 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Tudo que eu e você somos, claro que muitas situações do que nós vivenciamos e muitos comportamentos que muitas vezes nós temos é resultado de escolhas que fizemos. Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez para viver um plano maravilhoso, mas ainda nós estamos nesse caminho de resgatar esse plano. E o apóstolo Paulo diz, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que, diga assim, Deus me criou para algo. Deus te criou para um propósito e um desses propósitos é servi-lo. E o apóstolo Paulo diz, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras
que Ele já havia preparado para nós. Como é importante nós entendermos isso. Quando você entende isso, você fala, não, eu preciso realizar boas obras, servir a Deus na igreja, servir a Deus na comunidade, servir a Deus na nossa sociedade. E como nós servimos a Deus? Servindo ao próximo. Então nós já vimos aí orando, servindo na igreja, no trabalho, na família, os filhos servindo aos pais, os pais em algum momento com certeza também servindo aos filhos. Nós temos em todo momento oportunidade de servir no trânsito, dando lugar para outra pessoa, dando espaço. Você já passou por isso? Eu oro no trânsito, porque muitas vezes é muito difícil. Você pega uma mão e está procurando um endereço, por exemplo, e aí você tem que pegar uma direita e você está à esquerda, e você dá a seta e você precisa contar com a boa vontade e a gentileza de alguém deixar você entrar. E como é bom que quando isso acontece. E aí quando eu tenho a oportunidade, eu falo, Deus, não, eu vou fazer, porque como é bom quando a gente encontra alguém que está disposto a servir. Então você foi criado para fazer boas obras, servir a Deus. É um dos propósitos. Ninguém encontra o seu propósito se não aprender a servir, a ter ações solidárias, né? Ações que façam o bem para as pessoas. Já ouviu aquele ditado? Faça o bem sem olhar a quem? Quem já ouviu? Quem conhece esse ditado? A dona Irema está colocando aqui, né? Eu sempre gostei de ser útil, tenho prazer em ajudar. Sei que o que faço tenho recompensa em Deus. Amém. É verdade, dona Irema. Inclusive, uma boa outra pergunta, né? Dona Irema falou aqui. Qual é o sentimento que você tem quando você faz o bem? Quando você ajuda alguém? Se você está no trânsito, você dá preferência para a pessoa. Se você está no ônibus e vê alguém em pé, você dá lugar para essa pessoa. Se você vê alguém carregando um monte de sacolas, já passou por isso? E você ajuda essa pessoa a carregar essas sacolas. Interessante, esses dias, lembrando, eu estava no mercado, na parte de hortifruti, escolhendo alguns legumes, e na banca tinha um senhor um pouquinho mais distante de mim, mas eu estava escolhendo e de repente eu ouvi um barulho do saquinho, um barulho plástico balançando. E aí eu olhei e vi que ele estava com tipóia em um dos braços. E o outro era uma pessoa bem idosa, e o outro ele estava chacoalhando o saquinho para tentar abrir o saquinho. Gente, quando eu vi aquilo, e já fazia um tempo, acho que ele estava ali chacoalhando, mas quando eu ouvi, eu olhei e eu peguei um saquinho, abri e fui lá e dei para ele. O sentimento, ele ficou muito feliz, agradeceu, mas eu fiquei muito mais feliz, o sentimento que eu tive. Então, o que você sente? Alegria, satisfação, enfim. Compartilhem aí, gente, eu quero ouvir vocês. Dona Irema já falou aqui, bom dia, tia Verô. Deus abençoe, que bom ter a senhora conosco. Bruna Graff também, ali de Farroupilha. Roupa fitness de academia. É com a Bruna, pode falar com ela. Põe aí, Bruna, divulga sua loja. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Dona Maria Tereza Queil, bom dia, seja bem-vinda. Dona Naíra Escopel, bom dia, bom dia. Dona Clélia, bom dia, Dona Clélia. Sejam todas bem-vindas, mulheres de Deus. É muito bom ter vocês aqui conectadas comigo, viu? Que Deus abençoe. Recebo, Dona Clélia, essa lindeza toda aí que a senhora libera sobre a minha vida, né? Então, nós precisamos entender. Nós fomos colocados no mundo para fazer uma contribuição. O que acontece? Muitas literaturas de sucesso, elas ensinam assim, como você extrair o melhor da vida. Pode observar. Os grandes livros que ensinam sobre sucesso, ensinam como extrair o melhor da vida. E não está errado. Nós precisamos aprender a extrair o melhor da vida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, que Deus, ele não quer somente que eu e você usufrua da vida, mas que a gente retribua a vida que ele nos deu, né? Então, se alguém puder, escreva aí. Deus quer que você retribua e não somente usufrua da vida.
Então Deus quer que sim, que você viva o melhor, mas que você compartilhe desse melhor. Mateus 20, 28, olha o que a palavra de Deus diz. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem. Está falando de Jesus. Deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido. Gente, Jesus não veio para ser servido. O Filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para servir e para dar sua vida para salvar a muitos. Jesus, nós falamos muito sobre isso na semana passada. Ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo, ele veio estabelecer um novo padrão. Então, enquanto a maioria das pessoas pensa, eu tenho que usufruir o melhor da vida, eu tenho que extrair e pensar somente em si, Jesus veio para estabelecer um novo padrão. Você vai viver o melhor da vida, mas você também vai contribuir para que outras pessoas também vivam o melhor da vida. Então eu vou repetir de novo para aqueles que se conectaram depois conosco. Nós estamos falando sobre propósito e hoje nós estamos falando sobre a verdade de que você foi criado para servir a Deus. Como eu sirvo a Deus? Vocês já falaram, ajudando os outros, servindo as outras pessoas, orando pelas outras pessoas, servindo na igreja. Gente, na igreja tem muitas maneiras de você servir, muitas maneiras. E muitas pessoas pensam assim, tem muita gente fazendo muita coisa. Não tem muita gente fazendo muita coisa. Sempre são poucos carregando a arca. Então tem muito que quer carregar a arca, né? Muitos ajudando a manter o trabalho natural. O que é? Monitoria nos cultos, cuidar de um carro, cuidar das crianças. Inclusive, olha que coisa tremenda que aconteceu nesse domingo, falar em servir. Né? Quero agradecer aqui, aproveitar esse momento e agradecer a Hamburgueria Antunes, que abriu espaço para contribuir e servir algumas crianças. Eles liberalmente convidaram o Ministério Infantil para escolher algumas crianças que têm dificuldade financeira, que jamais teriam talvez a oportunidade de ir a uma lancheria e comer tudo o que eles comeram, hambúrguer, batata frita, refrigerante, ganharam presentinhos no final. Gente, foram aproximadamente 20 crianças que foram até lá e foram servidas por essa hamburgueria. E eu quero agradecer, aproveitar aqui aos proprietários, que Deus abençoe vocês. E as crianças ficaram muito felizes. Agora eu te pergunto, Deus foi servido nesse momento? Com certeza! Imagina a alegria de Deus de ver aquelas pessoas fazendo pelas crianças, né? Então ali, Deus foi servido por intermédio das crianças. Jesus falou assim, né, para uma determinada pessoa, falando para os discípulos, ensinando, né? Eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive frio e você não me vestiu, eu estava na cadeia e você não foi me visitar. Ou seja, tudo que nós fazemos pelas pessoas, nós fazemos para Deus, né? Então, o que eu faço? O que eu faço na igreja? Sirvo com as crianças, cuido da recepção, né? Cuido da organização das cadeiras, coisas simples, gente. Coisas simples, mas que são extremamente importantes. A grandeza está em fazer coisas pequenas também. Escreva isso aí. A grandeza também está em fazer coisas pequenas. Então, como eu também sirvo a Deus? É uma atitude muito linda, né, Raquel? Muito linda mesmo. Bom dia, Raquel. Não tinha visto você aqui ainda. Deus abençoe sua vida. A Kátia, esposa do nosso ministro ali, o Márcio. Deus abençoe. Kátia, muito bom ter você conosco. A Patrícia Tasso está conosco, que é a líder, né, junto com seu marido ali do Ministério Infantil, que acompanhou as crianças. Patrícia, coloca aí, por favor, o nome da hamburgueria, dos proprietários. Ela esteve lá, foi uma emoção muito grande ver as crianças felizes, né, sendo servidas. Outra maneira que eu sirvo a Deus doando agasalhos. Nós estamos tendo na igreja uma ação solidária, a missão entre amigos do Parceiro de Deus, doando agasalhos. Gente, teve algumas pessoas que foram
pegar o agasalho onde nós montamos no térreo e já vestiu o agasalho. Agora eu te pergunto, nós estávamos servindo somente a pessoa? Não, com certeza não. Servindo a Deus. Então nós servimos a Deus aquecendo as pessoas no frio. Nós servimos a Deus doando 1 quilo de amor, que é um alimento não perecível, que vocês, a maioria de vocês e muitas pessoas doam na igreja. Se você ainda não tem participado desse projeto, participe, doe 1 quilo de alimento não perecível. Mas, se você sentir no seu coração, doe agasalhos, faça boas obras. Nós sabemos que boas obras, elas não salvam ninguém, porque se salvassem, ou determinasse o futuro eterno das pessoas, Jesus não precisaria ter vindo e morrido numa cruz. Mas fazer boas obras faz parte da vida de alguém que crê, que tem fé em Deus, que tem Jesus como Filho de Deus na sua vida como Senhor e Salvador, que crê que Ele veio em carne e ressuscitou. Isso faz parte da vida daquele que é cristão, daquele que crê, daquela pessoa que tem um bom coração para ajudar as pessoas, né? A Giza, obrigada, Raquel, colocou, a grandeza está em fazer coisas pequenas também. Até o fato de ligar para alguém para saber como ela está, às vezes muda o dia, é verdade. Já aconteceu com você? Uma ligação. Hoje em dia, principalmente, em terra de WhatsApp, uma ligação vale ouro. Imagina uma ligação. Mas também uma mensagem, Com certeza, é verdade, Giza. A Patrícia colocou a hamburgueria Antunes, no bairro Panassolo, proprietários Fábio e Francisco. Deus os abençoe em nome de Jesus, E eu perguntei também sobre essa questão do que você sente quando você faz o bem a alguém, quando você ajuda alguém, O que você sente? Coloca para mim agora aí o que você sente quando você faz um bem para alguém. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Marlene, eu fico muito feliz quando chegam as sacolas de roupa. A Marlene nos ajuda, olha só. A Marlene também serve na organização das roupas que chegam na igreja para as doações. Gente, parece uma coisa simples, mas eu sempre falo isso para a Marlene. Como isso é importante, extremamente importante. Ela está servindo com o dom, ela é uma pessoa organizada. Ela está falando, eu preciso me organizar, tenho que organizar. Mas está tudo caminhando bem, viu, Marlene? Fica tranquila. Ela nos ajuda muito. Então você pode ajudar e servir de muitas maneiras, A dona Irema, eu não consigo ver as cadeiras desarrumadas, eu arrumo tudo. Aí a pergunta, estou servindo a Deus fazendo isso? Com certeza. Arrumar as cadeiras, os envelopes, receber alguém na recepção. Gente, dá um sorriso para alguém. Um sorriso, um abraço. Hoje, graças a Deus, nós podemos abraçar. Então, isso é muito importante. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, um sorriso vale muito para quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. Não dura mais que um instante, mas permanece muito tempo para aquele que o recebe. Então é muito importante, às vezes um sorriso, um abraço, uma ligação, uma mensagem na igreja com as crianças, organizando roupas, organizando cadeiras, organizando envelopes, recepcionando as pessoas. Sirvo também sendo dizimista, sendo ofertante, porque o meu recurso vai manter a igreja. O meu recurso vai manter o parceiro de Deus, que hoje, que inclusive aqui em Caxias, mantém a rádio Sara Brasil FM, conecta depois lá, sintoniza 95.5 Sara Brasil FM, uma bênção, uma programação de Deus o dia todo, mas isso exige investimento. E quando nós semeamos, ajudamos o parceiro de Deus, semeamos, alguns de vocês já aí são ofertantes para a quitação da parcela do nosso prédio que estamos pagando, glória a Deus, aleluia. Toda vez que você faz isso, que você devolve seu dízimo a Deus, você está servindo a Deus. E sabe o que é interessante? Olha, eu já vou ler aqui, muitos de vocês estão compartilhando. O que é muito interessante, desde quando eu trabalhava no banco, a maioria de vocês sabe que eu trabalhei quase 20 anos, não estou nem conseguindo tomar meu café, gente. Quando tá os dois aqui, a gente vai servindo, E eu falo muito, Então, desde quando eu trabalhava no banco, já se falava e já se fazia ações solidárias, o trabalho voluntário. Por que isso? De graça?
porque as empresas, né, são boas. Hoje a gente fala muito sobre ser politicamente corretos, cuidar do ambiente, sustentabilidade. Se fala muito sobre isso. Queridos, o trabalho voluntário, desde quando eu trabalhava no banco, ele já era incentivado, já tinha um órgão, um departamento dentro do banco para focar nisso, porque as pessoas que se doam voluntariamente, elas trabalham mais felizes e, consequentemente, dão mais resultado. Eu perguntei, o que você sente quando você faz o bem a alguém? A Vanessa colocou aqui, ó, tem um sentimento satisfatório, ou seja, eu me sinto satisfeita. A Raquel, já ia falar Dona Emília, Raquel, ela falou, eu sinto muita alegria, um sentimento de gratidão por poder ver um sorriso, né, muitas vezes bem discreto de quem recebe, seja o que for que doamos. Olha aí, alegria, satisfação, me sinto feliz, um coração cheio, né, por poder ajudar. Sentimos gratidão, alegria, satisfação, paz, realização. Aí a outra pergunta, por quê? Por que nós sentimos isso? A Marlene colocou aqui, já me aconteceu de fazer uma ligação errada e falar de Jesus com a pessoa que nem sei quem é. Ou seja, não existe erro, equívoco, né? Existe propósito, né, Marlene? Você ligou para a pessoa, não era para ela, mas Deus sabia que ela precisava, você falou do amor de Deus para ela e com certeza ela foi abençoada. Olha aqui, a dos Santos Borges. Me sinto feliz e com o coração cheio em poder ajudar. Por que nós sentimos isso? Primeiro, quero fazer uma pergunta para vocês. Para que serve uma cadeira? Para sentar. Qual é a maior alegria da cadeira? Qual é a maior alegria da cadeira? Que alguém sente nela. Por quê? Porque ela foi feita para isso. Porque ela foi criada para esse propósito. Sabe por quê que a gente fica feliz? Quando eu ajudei aquele senhor nessa semana, né, ali no mercado, um sentimento, eu fiquei tão feliz, gente, uma coisa tão simples. É que nem a Raquel aqui colocou, né? Às vezes até um sorriso discreto, você ajuda alguém, gente, dá uma alegria tão grande interiormente. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Criados para não somente extrair o melhor da vida, mas doar das nossas vidas também para outras pessoas, né? Deixa eu ver aqui, algumas outras pessoas colocaram outros comentários. Porque ao fazer o bem para alguém, estamos fazendo o bem para nós mesmos. Também, é isso mesmo. Tudo que você semeia, volta. Você ajuda alguém no seu trabalho, quando você precisar de ajuda, você vai ter alguém para poder também te ajudar. Você ajudou alguém no casamento dessa pessoa? Se um dia você precisar de ajuda, com certeza Deus vai enviar alguém para te ajudar. Você ajudou o filho de alguém numa situação, uma filha de alguém? Pode ter certeza que o dia que o seu filho ou a sua filha precisar da ajuda de alguém, Deus vai enviar alguém para ajudar. Porque tudo que você semeia, você colhe. De alguma maneira, em algum momento, com certeza você vai colher. A dona Irema colocou, quando eu ajudo as pessoas em qualquer coisa, me sinto mais feliz do que a pessoa que recebeu. É isso mesmo, dona Irema, exatamente isso que a gente sente. A Raquel colocou, para mim é um sentimento de ser útil. Também, exatamente, sentir. Por quê? Porque é para isso que você foi criado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Excelente, Marlene. Excelente, é isso mesmo. Então, e aí você muitas vezes fala assim, mas como que eu vou servir? O que eu vou fazer? Nós já falamos muitas atividades, muitas ações que você pode ter para ajudar. E você nunca vai descobrir sua aptidão, o seu dom, se você não tentar. Então, por exemplo, logo que eu comecei a servir na igreja, Jesus me alcançou, minha vida começou a mudar, porque eu comecei a conhecer a verdade de Deus, eu falei, eu quero servir, eu sempre falava assim, eu não quero ficar sentada, eu quero trabalhar, eu quero me doar, eu quero servir. Então,
tudo que tinha na igreja que precisava da minha ajuda, eu estava ajudando. Tudo que precisava. Então, como que você vai descobrir em que você tem mais aptidão ou o seu dom? Fazendo. E uma coisa que eu aprendi, porque Deus ele nos fez sua imagem e semelhança. Então, Deus nos deu muitas habilidades, muitos dons. Então, eu vou descobrir fazendo. E eu sempre disse algo assim, qual é o meu dom? Nesse momento que eu queria servir em todas as áreas, fazer de tudo um pouco. Eu aprendi algo com o meu pastor e a minha pastora. O seu dom está na necessidade da sua igreja. Então, se existe uma necessidade, você pode ter certeza que Deus te deu a habilidade para ajudar. De alguma maneira. De alguma maneira, você tem algo dentro de você que você pode contribuir. Por isso, faça. Não fique esperando. O que é muito importante quando nós falamos sobre o servir? Esteja sempre disposto a servir. Não espere o tempo favorável. Minha agenda é cheia, meu tempo é curto. Se você esperar ter o tempo favorável, você nunca vai servir, nunca vai ajudar mais as pessoas. Talvez você já ajude um pouco, mas fica aquele sentimento, puxa, eu queria fazer mais. Não sei se você já sentiu isso, eu queria fazer mais. Faça, por mais simples que seja. Como nós falamos, muitas vezes abrir um saquinho para alguém, ajudar alguém a carregar sacolas, dar preferência no trânsito, dar preferência no ônibus, né? Ajudar naquele momento de conflito, apaziguar os ânimos, servir naquele momento, servir na igreja, arrumando, fazendo parte da organização de um culto, da recepção, cuidando de carros, cuidando de crianças, sendo um dizimista, sendo um ofertante, abençoando a casa de Deus. Faça, não espere o tempo favorável. Se você olhar para a tua agenda, não vai sobrar tempo. Você precisa abrir espaço na sua agenda para servir a Deus. A pergunta importante que nós precisamos fazer é: você está disponível a Deus em qualquer momento? Porque em qualquer momento pode surgir uma oportunidade de você fazer o bem para alguém. E aí, você está pronto para fazer esse bem lá no seu trabalho? Ajudar uma pessoa? Muitas vezes a pessoa está mal, dá uma palavra de ânimo para ela, está com um desafio, meta, pressão, né? Eu sei bem o que é isso. E aí você está preparado, disponível para Deus, lembrando que é para Deus. Tem um texto na palavra de Deus que fala que tudo que nós fazermos, nós devemos fazer como se para Deus nós fizéssemos. Lembra sempre disso. Vai ficar bem mais fácil quando surgir a oportunidade de você fazer algo por alguém. A Dona Maria Tereza aqui está colocando: Deus nos fortalece quando nos dispomos a servir e fazer com alegria, sem esperar algo em troca. Amém, amém, Dona Maria Tereza, é isso mesmo. Deus nos fortalece, Deus nos enche de alegria quando nós fazemos sem esperar nada em troca. E hoje em dia, o que mais as pessoas fazem é fazer pelos outros esperando algo em troca. Mas a palavra de Deus nos ensina fazer pelo outro sem esperar. Nós sabemos que vai voltar, gente, sabemos, como já vocês compartilharam, mas não espere. Espere de Deus a recompensa. Amém? É o que a Marlene escreveu. Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Então esteja disponível para servir. Quando tem a oportunidade, esteja atento. A necessidade de alguém é sua oportunidade de servir a Deus. Escreva isso, por favor. A necessidade de alguém é sua oportunidade de servir a Deus. Dona Irema colocou: quando não posso ajudar pessoalmente, contribuo financeiramente. É isso mesmo, é o que nós fazemos, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo. É que nem, por exemplo, a questão do parceiro de Deus. Rádio, TV, projetos sociais, abertura das novas igrejas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Nós não conseguimos pessoalmente fazer tudo, é impossível, mas nós podemos financiar. Tem uma expressão que meu marido ele usa e eu acho tremendo isso. Ele fala assim que a obra de Deus ela é feita
pelos joelhos, né, que oram. Olha só, presta bem atenção. Pelos joelhos que oram, por aqueles que oram. É feita pelas mãos que abençoam, que ofertam financeiramente. E pelos pés daqueles que vão. Então, nem sempre a gente consegue, de fato, fazer tudo pessoalmente, né? Devido aos compromissos. Nós tivemos um empresário em Ponta Porã, que era discípulo nosso, ele tinha uma agenda muito lotada. Um empresário, assim, muito bem sucedido. E ele tinha esse clamor no coração dele de servir. Ele já servia financeiramente, sempre foi fiel nos seus dízimos, né? Abençoava ofertando na igreja. Ele era uma bênção, mas ele queria servir mais. O que ele fez uma época que ele conseguiu? Ele abriu espaço na agenda para dar aula no Instituto de Vencedores da igreja. Ele dava aula todo domingo. Gente, então quando nós queremos, nós fazemos. Escreva isso. Quando queremos, fazemos. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa, né? Então é importante nós entendermos isso. Então esteja sempre disposto a servir. Não espere o tempo favorável, não espere o tempo perfeito. Fala, não, eu vou servir hoje. O que mais que eu posso fazer? Porque você foi criado para isso. Por isso que você se sente feliz, satisfeito, realizado. E você produz muito mais na vida. Uma pessoa feliz, né, libera o hormônio da felicidade no corpo. Isso traz saúde também. Saúde não só emocional, mas saúde física. É muito importante isso para a vida, né? E esteja atento às necessidades que vão surgir. Oportunidades, muitas vezes simples, que você vai ter no seu dia a dia, na sua família. Abrir a porta para alguém, dar preferência para alguém, sorrir para alguém, ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém, falar do amor de Jesus para alguém, trazer uma palavra de esperança. Esteja atento, lembra, a necessidade de alguém, a sua oportunidade de servir a Deus, é sua oportunidade de crescer. Nós lemos, Jesus, o maior de todos, ele foi o maior exemplo de servo. Os grandes servem. Os grandes servem. Servir é algo de pessoas grandes, né? Que não precisam mostrar nada para ninguém, provar nada para ninguém, que sabem que foram criadas para servir. E todas as vezes, presta bem atenção nisso, todas as vezes que você for servir, por mais simples que seja a atitude, faça o seu melhor. Dedique-se fazendo o seu melhor. Dedique-se e fala assim, Deus, eu vou fazer com o mesmo empenho, com a mesma força, mesmo que seja algo pequeno. Eu vou fazer com todo o empenho como se fosse algo grande. As grandes oportunidades, normalmente elas vêm camufladas de coisas pequenas, em tarefas pequenas. Quando você está fazendo algo por alguém, quando você está ajudando alguém, você não imagina o que está sendo preparado para você depois. Parece pequeno para você, mas quem está sendo ajudado é algo muito grande. Então, todas as vezes que você for servir, for ajudar alguém, for fazer o bem para alguém, servir na igreja, servir na família, servir no trabalho, todas as vezes que você for fazer isso, se lembre, pode ser pequeno, mas as oportunidades serão grandes. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E faça com o que você tiver em mãos. Se você tiver que fazer algo, eu preciso de mais recurso para abençoar, eu preciso de mais tempo. Comece com o que você tem. Vai lá na tua agenda e comece a olhar, não, isso aqui, esse tempo é pouco, mas eu vou dedicar esse tempo para Deus. Você tem tempo para Deus? Né? Você tem como abrir um espaço na tua agenda para Deus? Fala, não, isso aqui vai ser para servir a Deus. Eu vou estar nos cultos, vou servir na casa de Deus, nas ações sociais da igreja. Inclusive, nós estamos agora nos preparando para começar um trabalho maravilhoso de doação de Bíblias para as pessoas que não têm condição de ter. Imagina, gente, que coisa maravilhosa. O que nós pudermos fazer, isso é papel da igreja, é papel nosso, né? Então, são ações que todos podem contribuir, todos podem participar, aquilo do amor, a doação dos agasalhos.
Inclusive dos agasalhos nós estamos precisando de cobertores, porque eu levei alguns de casa, mas assim, é rapidinho, entra, sai, né? Então, agasalhos, cobertores, alimento, tudo que você puder. Se você, por exemplo, tem uma formação, eu sou uma eletricista e estou vendo que alguém perto de mim está precisando desse trabalho e eu posso dedicar um tempo do meu trabalho, né, para abençoar essa pessoa, por que não ajudar? Eu sou uma eletricista na minha igreja, eu vi lá um fio lá que está desencapado, lá uma situação, eu posso ajudar lá? Claro, deve. Está servindo a Deus com suas habilidades, com o seu dom, com aquilo que você tem. Tem gente que fala assim, não, eu vou servir a Deus quando eu tiver mais tempo. Tem que servir a Deus hoje, servir a Deus agora. E servir a Deus é servir ao próximo, servir às pessoas. Deixa eu ler aqui. Tudo que eu faço, dona Irema, né? Tudo que eu faço nunca vai ser o suficiente para agradecer por tudo que Deus faz por mim. Amém, amém, amém. É isso aí. Exatamente isso. Nós somos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, nós somos eternos devedores. Somos devedores porque Deus é bom, né? Deus já fez tanta coisa por nós e nós podemos fazer pelas pessoas. Você foi criado para servir a Deus. E como eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Deus é invisível, mas ele se manifesta através de pessoas que são visíveis. Escreva isso, por favor. Deus é invisível, mas ele se manifesta através de pessoas que são visíveis. E quando eu sirvo pessoas, eu estou servindo a Deus. Estou servindo aquele que é invisível, mas que se torna visível diante das pessoas. E Deus jamais vai pedir algo para você que você não possa realizar. Quando Deus criou você, nós já falamos sobre isso, Deus colocou dentro de você sementes de grandezas, dons, capacidades, habilidades que você até desconhece. Logo no início da minha caminhada cristã, houve uma necessidade da minha igreja no ministério infantil. Gente, eu fazia na época, hoje eu sou formada, sou contadora, não estou exercendo, né? Hoje, claro. E agora estou fazendo curso de psicologia também, viu? Voltei para a faculdade. Na época eu fazia curso, né? Eu fazia faculdade de ciências contábeis. Eu não tinha nenhuma habilidade, né? Jovem, 21 anos, não tinha nenhuma habilidade com criança. E surgiu a necessidade na minha igreja, no ministério infantil. E aí eu vi os meus pastores assim, né? Orando, clamando, Senhor, nós precisamos de alguém para cuidar das nossas crianças. E aquilo foi queimando no meu coração, e aquilo que eu falei para vocês, eu falei, Deus, eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo, eu estou aqui para servir, não importa, eu não vou esperar fazer um curso para trabalhar com crianças, para ajudar, e eu fui lá e falei para os meus pastores, estou aqui para servir, quero ajudar, o que eu posso fazer? Gente, comecei a ajudar, assumi o ministério infantil, nunca imaginei que eu ia ter tanta habilidade. Vocês conseguem acreditar que até teatro de fantoche eu fiz? Não é, acredite, né? Aconteceu. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu descobri habilidades que eu não sabia que eu tinha. Mas Deus tinha colocado dentro de mim. Deus colocou dentro de você habilidades que você vai descobrir fazendo, servindo. Deus não vai pedir, por exemplo, para você servir alguém se Ele já não te deu a capacidade de ajudar essa pessoa. Deus não vai pedir para você servir na igreja em determinada área se Ele já não tivesse te dado a capacidade para ajudar, para servir nessa área. Deus jamais pediria para você ser um dizimista, um ofertante, semear na casa de Deus, se Ele não tivesse te dado condições para isso. Deus já deu para você o que você precisa para abençoar as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, obreiro Leonardo. Lá no Fátima, esse final de semana, vamos estar inaugurando o prédio novo, né? Glória a Deus, que bênção. Lugar mais amplo, mais bonito. Famílias têm sido abençoadas. Olha aí a obra, né, daqueles que são parceiros de Deus, são dizimistas, são ofertantes. Eles vão abençoando o reino vai expandindo. Glória a Deus. Então, saiba que sempre Deus colocará dentro de você tudo o que Ele pedir para você. Está aí dentro. Deus pediu algo para você servir, já está aí dentro de você. Você precisa acreditar.
Ah, mas é tão desafiador, é tão difícil, mas você pode. Ah, mas vai esticar, vai quebrar. Não vai. Já pensei nisso também, mas nunca arrebentei, nunca quebrei. Deus, tudo certo, sempre servi. Sou feliz, realizada por servir a Deus, por servir. Gente, eu tenho um prazer de servir vocês, servir a igreja. Sabe qual é a maior alegria do pastor? A maior alegria de uma pessoa de Deus é ver as outras pessoas felizes, as pessoas realizadas, atendidas, supridas. Por isso que na igreja a gente se preocupa tanto nos detalhes, atender bem o casal, atender bem as crianças, atender bem, né, os mais adultos, os mais jovens, atender a família, né? Porque o nosso interesse é ver você feliz, é ver você se realizando, não só na família, não só na sua vida espiritual, mas na sua vida também profissional, nos seus projetos, nos seus sonhos, né? Então é importante que a gente entenda isso. Olha só, tem uma frase muito poderosa que John Maxwell ele fala, é o lema dele, presta atenção, olha que forte. John Maxwell não, John Wesley, né? Porque os dois são tremendos. É John Wesley, é o lema dele. Um homem de Deus muito inteligente, muito conhecido. Ele diz assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a hora que puder, as pessoas que puder, enquanto você puder. Gente, isso é grandeza. Isso é grandeza. Enquanto nós podemos, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, enquanto você pode, faça o bem. Faça o bem. Ajude, abençoe as pessoas, abençoe a família, né? Abençoe, porque Deus com certeza vai abençoar você. Isso mesmo, Marlene. Tudo que Deus te pedir já está dentro de você. Queridos, esteja disposto. O Espírito Santo vai sempre estar falando com você. A gente fica aquela coisa, é coisa da minha cabeça, né? Teve uma vez, eu lembrei agora, naquele processo que eu estava fazendo vários exames diante de um diagnóstico de esclerose múltipla. E eu sempre ia em vários médicos, mas tinha um deles que sempre tinha uma pessoa na rua, próxima, tocando um instrumento e com uma latinha recebendo ofertas. E ali eu passava, e a primeira vez, foi a primeira, depois vieram outras. A primeira vez veio uma voz no meu coração falando, oferta X valor para essa pessoa. Não era uma moedinha. E na hora eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Não vou ofertar isso não, é muito. E entrei no consultório, fui na consulta e aquela voz, aí eu falei, bom, se não for coisa da minha cabeça, quando eu sair, vai falar de novo, né? E eu vou fazer, vou obedecer, porque é uma coisa que é muito importante, a gente está disposto a servir em todo momento, em todos os lugares, de todas as maneiras, a toda hora que puder, por todos os meios, né? Fazendo o bem que você puder. Exatamente isso. E eu fui na consulta, quando eu saí, meu coração assim disparado e aquela voz dentro de mim, oferta X valor para aquela pessoa. Aí eu peguei na minha carteira, fui lá, ela estava tocando o instrumento, coloquei lá dentro. Gente, aquela pessoa ficou tão feliz na hora, ela abriu um sorriso e ela falou, olha, muito obrigada. Aí ela falou assim, eu tô com uma dor no dente, e esse dinheiro que você colocou aqui vai completar o que eu precisava para tratar do meu dente. E ela ficou muito feliz, meu coração naquela hora, eu falei, Deus, obrigada, porque eu ouvi o Senhor, não era coisa da minha cabeça. E aí, queridos, depois, todo aquele processo, eu sei que não foi essa atitude, mas essa atitude foi uma sementinha que o Espírito Santo me ajudou a semear, falando comigo, para todo aquele processo que eu enfrentei e depois testemunhar a cura de Deus na minha vida, desse diagnóstico de esclerose múltipla. Foi uma sementinha, fazendo bem. Então, quando vier algo ao seu coração, entenda algo. Não é da sua cabeça. Não é. Deus falou para você ajudar alguém? Ajude. Não é. O ser humano por si só, ele não é bom. Bom é Deus. Então veio aquela voz,
Ajude aquela pessoa. Veio a voz falando para você ajudar na igreja, servir na igreja, sirva na igreja. Dedique mais tempo para Deus. Nós trabalhamos tanto, correndo tanto. É aquilo que não sei se a Dona Maria Tereza, né, ou outra pessoa que escreveu, Dona Irema, nós somos devedores, né? Acho que foi a Dona Irema que colocou. E nós somos devedores. Por mais que a gente faça, nós sempre vamos ficar devendo na conta. Mas Deus não deve para ninguém. Então, quando vier assim, manda uma mensagem para alguém, mande. Liga para alguém, ligue. Dedique mais tempo na casa de Deus, dedique. Sirva mais a Deus. Faça uma semente, uma oferta, faça. Seja fiel no seu dízimo, seja. Abençoe alguém no seu trabalho, abençoe. Dê preferência para alguém no trânsito, dê preferência. Dê aquela vaga que você estava, né, esperando, mas aí tem outra pessoa, dê preferência. Porque tudo que você semear, você vai colher. E é aquilo que nós compartilhamos, sentimento de realização, de alegria, de satisfação. Por quê? Lembra da cadeira? Qual é a maior alegria da cadeira? Que alguém sente nela. Por quê? Porque ela foi criada para isso. Sua realização está em cumprir o seu propósito. E um deles é servir a Deus. Amém? Então creia nisso. Primeiro, que Deus te criou para as boas obras. Deus já te deu tudo o que você precisa para realizar o bem, para servir as pessoas, para servir na igreja. Esteja sempre disposto para Deus, para ouvir a sua voz. Saiba que tudo que Deus vai pedir para você, Ele já te deu, está dentro de você. Acredite. Esteja atento às necessidades, porque elas são oportunidades de você crescer como ser humano, né? Como pessoa, crescer como cristão, como profissional, né? Crescer na vida. E sempre faça o melhor, com toda a sua dedicação e com aquilo que você tem na sua mão. Amém? Queridos, nós já estamos, né, finalizando esse momento. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã. Muito obrigada por esse tempo. E eu quero dar a oportunidade a você de receber Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador. Jesus é aquele que nos conecta com o Pai. Ele disse assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós permitimos que Jesus entre no nosso coração, nós começamos a descobrir o nosso propósito. Enquanto nós não fazemos isso, de convidar Jesus para entrar, nós ficamos perdidos. Quantas pessoas você conhece muitas vezes, né? Estão procurando o seu propósito, tentam se realizar no dinheiro, tentam se realizar, né, nos prazeres da vida, tentam se realizar de tantas as maneiras, e muitas vezes elas fazem tudo isso. Tem dinheiro, tem os prazeres da vida, mas não se sentem realizadas, né? Por quê? Porque falta a essência de toda a realização, de todo o propósito, que é Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos crer com o nosso coração, mas confessar também, né? Muitas pessoas falam, não, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas é preciso confessar, declarar com os nossos lábios. E aí então ele entra, começa a fazer parte da nossa vida e a nossa vida começa a ser transformada. Então vamos fazer uma oração juntos. Ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, neste momento eu te convido a entrar em minha vida e em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a descobrir o meu propósito. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. E eu me reconcilio com o meu Pai e na sua presença eu vou permanecer todos os dias da minha vida em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa declaração, sempre creu no seu coração, mas fez essa declaração pela primeira vez e teve esse entendimento do propósito para o qual você foi criado, quero convidar você a fazer parte da família de Deus. Isso também é um dos propósitos da sua criação. Venha fazer parte da família de Deus, da família Sara Nossa Terra. Entre em contato conosco, venha participar de um dos nossos cultos. Hoje tem o culto da fé às 19h30 presencial e online, Sara Caxias RS.
nós pelo YouTube e pelo Face, amanhã, 19h30 também, culto de quebra de maldições, libertação. Nós teremos no sábado, às 18h30, o nosso culto dos jovens, bombando, poder de Deus, presença de Deus também. Domingo, 9 horas da manhã, culto da presença de Deus, e às 18h30, o nosso culto da família. Venha participar conosco, você vai ser muito bem recebido. Amém? Quero agradecer a todos que têm sido dizimistas, ofertantes, que têm servido a Deus com tudo aquilo que Deus tem te dado. Fica a nossa gratidão a você, que tem contribuído com o quilo do alimento, o quilo do amor, que tem doado os agasalhos, que tem abençoado a igreja, tem ofertado na parcela do prédio. Estamos em direção à nossa quitação. Em breve nós vamos celebrar a quitação do nosso prédio próprio. Fica a nossa gratidão a todos vocês. Saibam que vocês têm servido a Deus todas as vezes que você tem servido a igreja. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, um abraço para todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz. Bom trabalho a vocês. Boa semana. Que seja em nome de Jesus uma semana abençoada, poderosa. Receba a presença de Deus, a cura de Deus, poder de Deus para executar seus desafios, suas tarefas, suas metas, em nome de Jesus Cristo, e que você possa se dispor todos os dias no meio dessa rotina que nós temos de servir a Deus, servindo também as pessoas, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus.